Essa cidade está simplesmente assolada pela escuridão. Antes era cheia de vida, mas agora está completamente devastada por um vírus devastador. Os zumbis simplesmente acabaram invadindo toda a cidade. O Prota, um dos poucos sobreviventes, aprendeu a controlar os zumbis e ensinou um deles a buscar uma lata de refrigerante. Depois disso, ele conseguiu controlar outros mortos-vivos, e com isso ele usou a sua habilidade espiritual para atravessar zonas infestadas de zumbis e seguir o seu objetivo: encontrar Elian, a garota que ele amava e que havia desaparecido no meio do caos. É claro, se vocês gostarem dessa história, comentem aqui que eu vou estar acompanhando todos os comentários. Mete aquela bala no like, se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos, estamos muito perto, rapaziada. E é claro, o servidor do Discord tá aqui na descrição pra vocês entrarem lá e eu deixo o nome do Moa por lá. Agora aproveitem o vídeo. Tudo começou em uma manhã tranquila, quando Ling Mo, nosso Prota, estava em seu quarto sendo despertado pelo som do celular vibrando. Era Elian, a sua amada, que ligava para avisar que estava a caminho com comida. Tocado pela simplicidade do pedido dele, ele aceitou sem hesitar. Ling Mo, emocionado com a atenção da garota, confessou todos os seus sentimentos, mas antes que pudesse se despedir, a ligação foi interrompida por gritos desesperadíssimos. O som de horror foi a última coisa que ele ouviu antes da linha cair, e ele entendeu de imediato que algo terrível havia acontecido com a pessoa que ele mais amava. A partir daquele momento, o Prota começou a aprimorar a sua habilidade de controlar os zumbis. Não foi uma jornada muito fácil, pois sempre que a sua concentração falhava, os mortos-vivos escapavam do seu controle, tornando tudo ainda mais perigoso. Apesar das dificuldades, ele perseverou, determinado a aperfeiçoar a sua técnica e superar todos os desafios. A jornada em busca de Elian seria repleta de obstáculos. Zumbis estavam por toda a parte e cada movimento precisava ser planejado com muito cuidado. Durante sua caminhada, um som estrondoso chamou a sua atenção e os mortos vivos, como se fossem atraídos por aquele ruído, começaram a se deslocar na direção do barulho. O Prota ouviu gritos de socorro à distância e ao chegar ao lugar ele encontrou dois homens cercados pelos zumbis. Eles não tiveram chance e o Prota assistiu a cena completamente em silêncio, sem expressar nenhuma emoção aparente. Enquanto observava o ataque, um pensamento perturbador surgiu em sua mente. Ele sentia algo próximo ao prazer ao ver aquilo. Talvez fosse resultado da conexão que ele havia estabelecido com os zumbis. Mas ele se esforçou demais para afastar aquela ideia bizarra. O seu foco era bem claro: encontrar Elian, e com isso em mente deu ordem a um dos zumbis para verificar uma casa nas proximidades. Ao se aproximar, ele percebeu sinais de um acidente, um ônibus e um carro que haviam simplesmente colidido. Foi então que uma lembrança importantíssima veio à tona, e Elian costumava pegar aquele ônibus. Com a determinação agora renovada, o Prota ordenou ao zumbi que investigasse o lugar do acidente, e um momento depois ele sentiu seu coração acelerar. E Elian estava lá, mas algo estava terrivelmente errado. Ela parecia distante, quase como se estivesse em transe, sem nem perceber a presença do Prota. Antes que ele pudesse reagir, um grito de desespero escapou dos lábios dela. Com uma força surpreendente, ela atacou um dos zumbis que se aproximava, golpeando com uma tamanha intensidade que o cadáver simplesmente fora lançado pela janela. O Prota ficou paralisado, tomado por uma onda de emoções conflitantes, preocupação, desespero e algo que ele definitivamente nem conseguia nomear. Ele temia que se aquele zumbi fosse destruído e ele pudesse escapar do controle, algo que ele simplesmente não podia permitir. Enquanto lutava contra os seus próprios pensamentos, uma ideia ousada surgiu em sua mente. Talvez ele pudesse tentar se conectar diretamente com a essência de Elian, acessar a sua alma e talvez trazer a sua verdadeira identidade de volta à superfície da profundidade que ela tinha ficado. Ele fechou seus olhos e começou a se concentrar, tentando estabelecer um vínculo bem mais profundo com ela, e contudo, ao tentar acessar a alma de Elian, o Prota conseguiu encontrar uma barreira intransponível. Era como se a essência dela estivesse completamente isolada, protegida por algo que ele não compreendia. Ele tentou de novo, explorando diferentes formas de conexão, mas nada funcionava. Era a primeira vez que ele iria enfrentar uma resistência tão absoluta e forte daquele jeito. Diante desse obstáculo inesperado, o protagonista se voltou para Elian, perguntando se havia bloqueado sua própria alma de propósito, talvez como uma forma de preservar o que restava dela. E embora frustrante, esse pensamento trouxe uma nova esperança. Se ela havia feito isso, significava que ainda existia algo de humano nela, algo que poderia ser simplesmente resgatado. Decidido a não desistir, ele concentrou toda a sua energia na tentativa de quebrar a barreira, e cada tentativa era exaustiva, mas Ling Mo se recusava a abandonar Elian aquela condição, pois ele sabia que se falhasse perderia a coitada da garota para todo sempre e nunca mais teria ela de volta. Depois de uma sequência interminável de tentativas, o Prota finalmente sentiu uma pequena mudança. Era uma brecha quase imperceptível que se abriu, permitindo que ele alcançasse um fio da essência de Elian. A sensação foi breve, mas suficiente para reacender a sua determinação, e um suspiro de alívio escapou dele. Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas aquele pequeno avanço lhe dava a certeza de que agora
rapaziada e ele estava no caminho certo. Enquanto ele lutava internamente, Elian fez algo inesperado. Ela se aproximou, parando em frente ao corpo do zumbi que havia matado, e por um momento parecia apenas observar o cadáver, mas então começou a mexer nele com uma precisão quase que instintiva. Ling Mo ficou confuso, questionando se deveria intervir, mas algo simplesmente fez ele hesitar e ficar na moralzinha. Ele optou por não intervir, observando atentamente cada movimento da garota. Para sua surpresa, Elian retirou do cérebro do zumbi uma pedra vermelha, que mais parecia como se fosse um mero cristal. Seus olhos brilharam com a intensidade ao descobrir o objeto, e antes que Ling Mo, o nosso protagonista, pudesse reagir, ela colocou a pedra na boca e a engoliu. A visão o chocou, mas ao mesmo tempo uma estranha sensação de alívio invadiu o cara por completo. Ele sabia instintivamente que aquilo estava fortalecendo Elian, ainda que o processo fosse incompreensível para ele. O prata observava em silêncio, tentando encontrar algum sinal da garota que ele conhecia, e analisava cada detalhe. O cheiro, os movimentos, o olhar, mas ao encarar os olhos dela, tudo o que encontrou foi vazio. Um vazio profundo, como se a alma dela tivesse sido tragada por um abismo. Mesmo assim, ele tentou se convencer de que ainda existia uma chance de salvá-la. Acreditava que com tempo e muito esforço poderia recuperar aquilo que havia se perdido no espaço e no tempo. De repente, tudo mudou. A conexão que ele havia lutado tanto para estabelecer desapareceu em um mero instante. Antes que pudesse reagir, Elian o empurrou com toda a pompa, uma força inesperada, e o prota tropeçou e caiu ao chão confuso e vulnerável. Ele percebeu com muito horror que o controle que exercia sobre ela estava desaparecendo por completo, se esvaindo a literalmente cada segundo. A distância entre eles parecia aumentar cada vez mais, não apenas fisicamente, mas em um nível mais profundo, algo que Ling Mo não sabia como reverter. E Elian devolveu a sua essência e decidiu que iria matá-lo. E o garoto focado conseguiu restabelecer a conexão, aquela conexão espiritual que os ligava. Ling Mo então sugeriu à garota que acompanhasse ele, pois as roupas dela estavam em péssimas condições, horríveis, e literalmente precisavam ser trocadas de imediato. Talvez não estavam muito longe, mas a boutique era um lugar muito perigoso, pois os zumbis rondavam a área. Ling Mo observou os mortos-vivos com toda atenção. Eram 4 homens, e ele concluiu que sim, poderia eliminá-los. Depois de imobilizar o seu cérebro, seria simples pegar o cristal que Elian tanto precisava para que ela conseguisse recuperar as suas forças. O menino se ofereceu para enfrentar os zumbis, junto com a garota. Sem hesitar, ela concordou e ambos começaram a destruir os inimigos sem piedade, um a um. O prota sabia que se não enfrentasse aqueles zumbis, a sua companheira poderia simplesmente perder o controle, e ele também queria ajudá-la a se fortalecer novamente, apesar de saber o quanto seria difícil encontrar um antídoto para ele. O garoto não desistia da perseverança de jeito nenhum, ele realmente tinha muita esperança. Quando finalmente alcançaram o objetivo final, e Elian experimentou um pedaço do cérebro de um dos zumbis com evidente satisfação. O prota notou que sempre que a namorada consumia aqueles pedaços, a sua força física aumentava drasticamente. Durante a batalha, ele também percebeu algo curioso, não sentia medo, e depois de tudo isso, decidiram ir até uma loja de roupas para encontrar algo novo para Ye a vestir. Ling Mo observava pelas vitrines enquanto a garota procurava algo do seu agrado, e logo ele encontrou um vestido que parecia perfeito e convidou a garota para experimentar aquela vestimenta. Com cuidado, Elian tirou as roupas rasgadas e vestiu um novo traje, e o prota ajudou arrumando seu cabelo enquanto refletia sobre o cristal que Elian havia consumido no dia anterior. Ele acreditava que aquilo estava ajudando ela a manter a conexão entre eles, e enquanto isso a garota começou a demonstrar sinais de fome novamente, algo que simplesmente ficou evidente quando seu estômago simplesmente roncou. Ling Mo sabia que após cada confronto com zumbis, ela consumia pequenas pílulas retiradas de seus cérebros, e era estranho, mas parecia ser o único alimento dela. Contudo, sem aviso, a garota acabou por desmaiar assim, sem mais inimigos. Ling Mo rapidamente a carregou até a casa mais próxima para que pudesse descansar. Ele a colocou em uma cama e permaneceu ao lado dela o tempo todinho. Observando ela, percebeu que a garota já não parecia tão cansada, sua energia começava a retornar, mas o prota sabia que não podia baixar a guarda. O consumo de outros infectados havia alterado o vírus em Elian, e isso o preocupava de uma forma muito profunda. Ele começou a considerar se deveriam esconder nas montanhas, mas logo descartou a ideia. Lá sua namorada estaria constantemente com fome, e a melhor escolha seria permanecer na cidade, pelo menos por agora. Decidido, o prota fez um inventário do equipamento que tinham e percebeu que a sua faca de cozinha era completamente inadequada para lutar contra os zumbis. Ele lembrou de uma das lojas
lojas nas proximidades, especializada em espadas artesanais, administrada pela família de Wang Lin, uma jovem que já fora bastante popular antigamente. Rapaziada, eu peço desculpas pela minha voz, mas eu estou com uma gripe lascada, cara. Mas tem que produzir conteúdo pra vocês, né? Aparentemente a loja ainda estava funcionando, mas sob sigilo. O protagonista sabia que alguém precisava tomar conta daquele lugar e mesmo com os perigos, ele estava disposto a descobrir como conseguir uma arma melhor. Sua fiel companheira o acompanharia nessa nova empreitada e a cidade até que parecia calma, mas para evitar problemas, alguém avisou que 2 pessoas estavam se aproximando da loja. Isso colocou geral de alerta e o Wang Lin rapidamente pegou um binóculo e começou a observar quem vinha ao longe. As figuras não pareciam estranhas para ele, e Wang não ficou muito preocupada, já que as armas estavam guardadas em um lugar bem seguro, longe do alcance de qualquer invasor. Enquanto isso, o prota curioso olhava ao redor, deduzindo que aquela loja era exatamente o tipo de oficina de que eles precisavam agora. Ao tentar abrir a porta, o prota percebeu que ele estava trancada por dentro e ele ficou surpreso porque isso indicava que havia realmente alguém ali. Sem nem pensar 2 vezes, o nosso herói empurrou Ye-Lian para o lado e tentou arrombar a porta. No entanto, antes que pudesse continuar, uma mão azul e assustadora surgiu por uma abertura. Claramente aquilo era de um cadáver ambulante. O prota congelou por um instante ao perceber que estava diante de um zumbi e no segundo seguinte, o morto-vivo avançou com um comportamento agressivo, rosnando enquanto enfiava o braço pela porta. Lingmo não perdeu tempo, ele afastou Ye-Lian para mantê-la fora de perigo e rapidamente puxou a faca que havia encontrado. Com um movimento certeiro, ele golpeou o zumbi com toda a pompa, espalhando blood por todos os lados. Sem parar, o prota deu um salto e acertou a porta com tamanha violência que ela simplesmente despencou das dobradiças, esmagando o morto-vivo. Não satisfeito, ele se jogou em cima do zumbi caído, tentando derrotá-lo de vez com seu peso. Enquanto isso, ele gritava com raiva, ordenando que aquela criatura infernal parasse de obstruir o seu caminho. No entanto, o zumbi não desistiu e com um rosnado furioso conseguiu abrir o caminho e lançou Lingmo contra o teto com tanta força que ele caiu. Sentindo uma dor intensa nas costas, o prota se levantou, cerrando os dentes e reconhecendo que ele estava enfrentando um inimigo incrivelmente poderoso agora. Mesmo sem um dos braços, o zumbi avançava de uma forma assustadora e insistente. Enquanto isso, Ye-Lian apenas assistia imóvel, sem se envolver na luta. Mas a sua paciência parecia ter um limite e cansada de apenas observar, ela resolveu agir. Com um movimento firme, atravessou o corpo do zumbi com a mão, fazendo um líquido verde nojento jorrar da criatura. O morto-vivo reagiu com ainda mais fúria e os seus olhos brilhando de ódio enquanto se voltava contra Ye-Lian. O prota rapidamente percebeu que aquele era um zumbi mutante muito mais forte do que o normal e muito difícil de enfrentar também. Com um golpe simplesmente brutal, o mutante jogou Ye-Lian para longe, mas isso não parou o prota não. Determinado, ele continuou a atacar, impulsionando-se contra a parede para ganhar mais força. Num salto simplesmente furioso, ele se lançou contra o zumbi, gritando como se fosse um guerreiro, e conseguiu surpreender o seu adversário. Com precisão, o prota cravou a faca no crânio da criatura, encerrando a luta de uma maneira brutal, rapaziada. Brutal. Não é eu não, é brutal. Exausto, o prota se sentou ao chão ainda ofegante. A batalha havia sido intensa e perigosa, mas eles haviam conseguido superar o desafio. Ao olhar ao redor, ele percebeu um cenário devastador, corpos humanos espalhados, vítimas daquele zumbi mutante. A sala parecia um pesadelo e a visão daqueles inocentes que haviam sofrido nas garras da criatura encheu seu coração de tamanha tristeza. Perdido em seus pensamentos, ele não percebeu que alguém estava se aproximando de uma forma muito lenta. O garoto sentiu um desconforto evidente ao perceber que a garota havia enfiado a mão na cabeça do zumbi morto e retirado de lá o mesmo tipo de cristal que ela já havia extraído de outros zumbis antes. Desta vez, no entanto, a cor do cristal era diferente e isso chamou a atenção do prota. Ele decidiu verificar mais de perto, pegou a cápsula da mão da garota e começou a examiná-la com todo cuidado. Lingmo notou algo incomum e supôs que a concentração do vírus naquele cristal era muito maior do que nos outros. Com esse pensamento, ele refletiu que se a garota comesse aquela cápsula e algo desse errado, ele também agora ficaria em perigo, pois ele também acabaria ficando vulnerável, rapaziada. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, sugeriu que eles buscassem uma boa arma para garantir a sua segurança. Empolgado, o prota escolheu uma espada grande e brilhante que encontrou na loja e ficou encantado com o objeto. Era claro que a reputação daquele lugar não era à toa, cada arma ali parecia valer uma boa grana pela qualidade e também pelo estado impecável. Enquanto admirava sua nova espada, lá ele, o garoto notou algo diferente no chão. Parecia haver uma gaveta ou um compartimento secreto que estava escondido sob aquelas tábuas no chão.
Movido pela curiosidade, o Prota começou a investigar e empurrou as tábuas de madeira com toda a força até que ele conseguiu removê-las. Debaixo delas, um brilho intenso chamou sua atenção e quando alguém finalmente teve acesso ao compartimento, ele encontrou uma adaga magnífica cuja luz refletia intensamente. Aquela arma parecia simplesmente extraordinária e era evidente que havia sido guardada ali por um motivo importante. Decidido, o Prota pegou a adaga para si, convencido de que ela seria muito útil e após se equipar, ele chamou Elian e disse, com um sorriso, que aquele dia havia sido uma verdadeira conquista. Ambos saíram da loja satisfeitíssimos e o sol brilhava intensamente. Por um momento, parecia que tudo estava melhorando, mas sem que percebessem, Wan Lin estava observando eles de longe e a sua expressão era de pura indignação. Ih, rapaz, vocês estão lascados. Wan Ling estava furiosa, pois a adaga que o Prota encontrara era na verdade um item muito valioso para ela. Aquela relíquia havia sido forjada por suas próprias mãos no passado e ela tinha voltado àquela loja apenas para recuperar ela. Cheia de raiva, Wan Lin começou a correr atrás do casal, determinada a confrontá-los, e a sua amiga até tentou intervir, argumentando que aquelas pessoas não eram comuns e que claramente eram perigosas, já que haviam conseguido derrotar um zumbi mutante. Apesar de estar cheio de fúria, Wan Ling respirou fundo e decidiu parar. Contudo, mesmo se acalmando um pouco, ela não deixou de murmurar palavras de ódio e desejar que a adaga roubada trouxesse apenas coisas horríveis a quem tinha roubado. Ainda assim, Wan Lin não pretendia por desistir e ela falou com seu primo, explicando todo o ocorrido. E comentou que ele, que também herdara habilidades do avô, poderia sim ajudá-la. O primo tinha armas de qualidade e poderia ser um aliado valioso, e Wan Lin, ainda tomada pela raiva, declarou que amaldiçoava os ladrões e tinha certeza de que o objeto roubado não traria nada de bom para eles. Enquanto isso, o Prota e a sua garota já estavam longe em um lugar muito seguro. O garoto começou a se sentir estranho, ele espirrava sem parar, o que achou incomum, já que o seu corpo era forte e saudável. Tá parecendo eu no momento, não tô indo nem na academia. Ele concluiu que o cheiro dos mortos-vivos ao redor poderia estar impregnado nele e resolveu usar um desinfetante para neutralizá-lo e evitar atrair mais zumbis futuramente. Ling Mo sabia que em áreas com poucos zumbis aquele método funcionava muito bem, mas em locais com grandes hordas o efeito poderia ser o oposto e acabar chamando uma atenção que ele não desejava. Contudo, sob controle, ele olhou para sua garota e disse que era hora de ela consumir a cápsula verde que eles haviam encontrado. A garota abriu um sorrisão de orelha a orelha e com todo entusiasmo abriu a boca para que o Prota pudesse lhe entregar aquela cápsula. Ele observava a cena, mas algo dentro dele parecia muito inquieto. A garota comeu a cápsula de uma forma lenta e quando finalmente engoliu, ela sentiu uma onda incrível de energia percorrer todo o seu corpo. No entanto, naquele exato momento, o Prota foi tomado por uma sensação estranha. O seu coração apertou e ele sentiu uma dor insuportável que parecia vir do fundo da sua alma. Ling Mo estava se sentindo horrível, um mal-estar tomou conta dele e seu corpo tremia sem nenhum controle. Ele não conseguia entender o que estava rolando e apesar da dor, ele conseguiu reunir forças e chamou pela sua garota, esperando que ela pudesse ajudá-lo. O casal havia se escondido dentro de um enorme prédio antigo, buscando proteção entre as paredes frias e sólidas daquela construção. Gradualmente, o Prota começou a sentir os efeitos do desconforto diminuírem e sentado ao chão, ele ainda percebeu a sensação fria das lajotas sobre o seu corpício e aos poucos foi recobrando a sua consciência. Abriu os olhos ainda atordoado, tentando entender onde ele estava. As lembranças do que tinha acontecido no dia anterior começaram, a vir à tona e as dores começaram a desaparecer lentamente. De repente, o Prota percebeu algo alarmante. Ele estava simplesmente sozinho e a garota não estava em lugar nenhum. A ausência dela incomodou o Prota de uma forma muito profunda e ele permaneceu sentado por alguns instantes, tentando organizar os pensamentos, mas não conseguia ignorar a sensação de que alguma coisa não estava certa. Após recuperar um pouco mais de força, o Prota se levantou e começou a chamar pela garota. No entanto, o único som que ele ouvia era o eco da sua própria voz reverberando pelas paredes. Uma sensação de angústia tomou conta dele de novo e pensamentos sombrios começaram a surgir. Ele temia que algo grave tivesse acontecido com Elian, que talvez ela tivesse perdido o controle sobre si mesma. Mas então ele teve uma leve sensação espiritual que o acalmou. O fio que conectava eles ainda estava simplesmente, intocável, e ele sabia que de alguma forma ela ainda estava por perto. Focado nesse vínculo espiritual, o Prota sentiu que ele poderia rastrear por onde é que a garota havia ido. Ele seguiu o instinto que o guiava até ela, descendo lentamente os degraus de madeira para o primeiro andar e refletia sobre tudo o que estava rolando. Quando finalmente encontrou a garota, ela estava parada, perto de uma janela. A luz que entrava ali fazia com que a garota parecesse diferente. Por um momento, ele ficou surpreso, pois a aparência dela agora estava incomum. À primeira vista, ela parecia completamente
aparentemente saudável e o Prota, tomado por uma esperança repentina, gritou perguntando se ela estava de volta de verdade. Sem hesitar, ele correu até ela e a envolveu em um abraço apertadíssimo, sentiu o cheiro suave dos seus cabelos e desejou mais do que tudo que aquilo fosse real. Se Elian estivesse mesmo curada, o Prota sabia que seria o homem mais feliz do mundo. No entanto, ao olhar em seus olhos, o seu coração desmoronou. Não havia nada de vida no olhar de Elian. Os olhos dela estavam vazios, sem nenhum brilho ou alguma emoção sequer. Lingmo sentiu-se profundamente desapontado e acreditava que os seus problemas haviam finalmente ficado para trás, mas aquele momento fez ele questionar se ela realmente havia recobrado a sua consciência ou não. Apesar disso, havia algo de positivo nisso tudo. A garota agora parecia ter expressões emocionais e também, rapaziada, agora ela conseguia se mover sozinha, o que antes nem era possível. Lingmo tentou se agarrar a isso como sinal de progresso, tentando se automotivar, e comentou que precisavam continuar enfrentando zumbis, pois parecia que o desenvolvimento dela estava ligado a essas tais batalhas. E enquanto falava, notava em como as ruas estavam cada vez mais perigosas. Mortos-vivos vagavam por todos os lados, famintos por qualquer sobrevivente que encontrassem à sua frente. De repente, a cena foi interrompida por um movimento muito inesperado, e Elian atacou os zumbis com uma brutalidade simplesmente impressionante. O Prota ficou chocado ao perceber que após a evolução ela não só havia ganhado independência, mas também instintos ainda mais aguçados. Para a garota, os zumbis agora eram como criaturas insignificantes, pois ela destruía cada um deles com frieza, sem qualquer traço de compaixão. Isso deixou o Prota preocupado, pois ele começou a imaginar como Elian reagiria ao encontrar seres humanos. Será que ela também atacaria ele sem nenhuma piedade e esperava talvez poder controlá-la usando a sua habilidade espiritual? Mas essa possibilidade, por ser só uma possibilidade na realidade, ainda deixava o Prota, rapaziada, encucado, ansioso para saber como ele iria resolver esse BO. Enquanto tentava processar tudo isso, o Prota ouviu uma voz familiar. Ele se virou rapidamente em direção ao som e avistou um homem perto de uma tenda que estava, destruída. Era um sobrevivente lutando contra um grupo grande de zumbis. Ele empunhava uma clava improvisada e fazia o possível para se defender, mas apesar da sua força, o homem estava claramente em desvantagem. No entanto, ele não estava sozinho. Um companheiro estava ao seu lado, ajudando ele a enfrentar toda aquela ameaça. O Prota continuou só de butuca, intrigado, enquanto os dois lutavam de uma forma muito brava contra os zumbis. A garota enfrentava os zumbis como se fossem apenas obstáculos insignificantes, empunhando uma grande espada brilhante que cortava os mortos-vivos com a maior facilidade. Cada movimento era firme e certeiro, mostrando sua habilidade e confiança. Em nenhum momento ela demonstrava hesitação ou medo. Sua postura era tão imponente que parecia saber exatamente como lidar com todos os inimigos ao seu redor. Em meio à luta, ela gritou para o seu companheiro, exigindo que voltasse à loja o mais rápido possível. O rapaz, mesmo apavorado, não ousou questioná-la e apenas concordou. Determinada, a garota avançou em direção ao balcão, dispersando todos os zumbis que acabaram encontrando pelo caminho. Os seus olhos brilhavam intensamente, quase como chamas vivas, enquanto ela eliminava os seus inimigos com eficiência impressionante. Cada golpe era letal, e em nenhum momento ela demonstrava arrependimento. O Prota observava tudo de longe, escondido atrás de uma arvrinha, e ficou impressionado com as habilidades daquela garota, percebendo que ela não era definitivamente uma pessoa normal, não. Não só lutava com destreza, como parecia ter uma resistência incomum e nenhuma hesitação em enfrentar aquele tipo de pessoa, aquele tipo de monstro. Se fosse uma pessoa normal, pensou o Prota, ela provavelmente teria fugido, com muito medo, apavorada. No entanto, ele sabia que aquele não era o momento certo para se aproximar daquele povo, especialmente com a sua amada por perto, e decidiu que cuidaria primeiro da sua própria situação e talvez, se ele tivesse chance, talvez tentasse conversar com aquela garota absurda mais tarde. De repente, o jovem que estava com a lutadora gritou, chamando por ajuda. Lingmo hesitou e sabia que se envolvesse Elian poderia colocá-la em risco, e ele mesmo não queria entrar em mais uma batalha. No entanto, as pessoas precisavam de ajuda, e relutante, mas decidido, o Prota percebeu que ele não podia ficar parado ali, rapaziada. Com a sua arma em mãos, ele se preparou para enfrentar os zumbis também, e além disso, acreditava que ao lutar poderia descobrir algo sobre as habilidades especiais daquela garota misteriosa, e talvez até revelar mais sobre a verdadeira natureza de Elian, rapaziada, a sua garota. A primeira coisa que ele descobriu era que o nome da lutadora era Sam. Irritado, ela repreendeu seu companheiro por gritar e chamar a atenção dos zumbis para cima deles. Ela continuou lutando, se defendendo com bastão, enquanto seu parceiro, Hall, estava tentando ajudar da forma que o coitado podia. Enquanto isso, Senna observava o Prota começar a lutar contra os zumbis também, e era uma intensidade até que impressionante para ela. Ela percebeu a agilidade e a precisão com que o protagonista usava sua adaga, e ele atacava os inimigos com golpes frios e certeiros, perfurando o pescoço dos zumbis. E bom,
acabava sendo ketchup grosso que escapava do corpo deles. O zumbi tinha ketchup, tá? Eu vou falar ketchup porque o Papai Tube não gosta. Sam continuava observando em silêncio enquanto o Prota eliminava os zumbis. A sua força era notável e ele parecia implacável em cada golpe que diferia. Embora os zumbis fossem numerosos, ele enfrentava todos como se fossem apenas brinquedinhos frágeis, quebrados, derrubando um a um. O jovem Rowe também estava presente e comentou surpresa sobre a habilidade do Prota, impressionando com a maneira que ele lutava. Afinal, era raro ver alguém perfurar até mesmo as pedras ao chão e sair ileso de combates tão intensos e potentes. Os zumbis, cegados pela força do Prota, não conseguiam resistir e eram facilmente derrotados pelo aquele jovem. Enquanto isso, Sam, com uma expressão de desdém, também disse que aquilo não tinha nada a ver com ela. No entanto, Hall argumentou que, gostando ou não, o Prota estava sendo uma ajuda inestimável naquela situação em que eles se encontravam. Em meio ao qual Rubio gritou para todos que precisavam sair do lugar o mais rápido possível. Ele chamou por Sam pedindo que ela o seguisse, mas a garota permaneceu parada, assistindo a batalha com toda atenção, enquanto o nosso herói continuava enfrentando a multidão de zumbis que estava se aproximando dos dois. O jovem chamou para se juntar ao grupo e eles surgiram juntos sem nem pensar muito. Ling Mo achou que era a melhor ideia, já que o número de cadáveres vivos continuava cada vez mais simplesmente aumentando. Rapidamente os meninos começaram a correr para se proteger e encontraram um grande prédio de vários andares e pararam atrás de uma parede para dar aquela básica recuperada no fôlego, sabe? Sam, ainda ofegante, comentou que eles simplesmente tinham conseguido despistar os inimigos, mas que seria algo temporário. Ela agradeceu ao Prota por ajudá-los e se envolver na situação, e ele respondeu que não foi nada, mas Sam fez questão de acrescentar que admirava a tranquilidade dele e da sua namorada, que parecia tão forte quanto ela mesma. Irritada, a menina rebateu dizendo que ele não deveria se atrever a chamá-la de namorada, afinal eles eram apenas amigos. Também aproveitou um momento de alívio e sugeriu que fossem tomar alguma coisa para comemorar o fato de terem escapado com vida daquele desafio enorme. No entanto, o Prota não gostou nada da ideia, preocupado com como ele se comportaria entre as pessoas e não queria que os outros notassem algo estranho nela. Apesar disso, Liao insistiu argumentando que todos mereciam se divertir depois de que eles haviam passado. A vida é uma só e tem que comemorar e aproveitar enquanto tá vivo. Sam até então parecia indiferente à conversa, parou do nada. Algo na propriedade tinha chamado a sua atenção e ela correu em direção a um objeto no chão e começou a examiná-lo com muito cuidado. Era uma adaga, mas do lado de fora a cena parecia estranha e Liu Yao tentou argumentar com Sam, pedindo que parasse com aquilo e se levantasse. Apesar disso, a garota não deu sequer ouvidos para a pessoa. Quando finalmente se virou para Ling Mo, perguntou insistentemente sobre a origem da arma e, olhando diretamente nos olhos dele, Sam esperava por uma resposta. Mas o Prota respondeu de uma forma meio casual, dizendo que a adaga tinha sido comprada em uma loja de espadas, e a garota ficou visivelmente decepcionada. A menina comentou que aquela loja pertencia à família Wan, o que deixou Imo surpreso. Ele quis saber onde Sam tinha ouvido falar daquela família e da loja de elite, mas ela não respondeu. Colher triste apenas comentou que, pelo que parecia, as pessoas da loja já tinham batido a porta. O protagonista tentou acalmá-la, dizendo que não havia motivo para se preocupar com isso e pediu que ela não olhasse tanto para a área de seu cinto, mas a garota não conseguia tirar os olhos da adaga presa ao coldre. Com um leve sorriso, Sam brincou dizendo que não havia problemas em apenas observar, e ela então se aproximou e abraçou, perguntando se estava tudo bem. Ling Mo, percebendo o clima descontraído da garota, pediu que ela fosse mais moderada. De certa forma, Sam obedeceu, mas o seu olhar logo voltou a ficar vazio e, distante. O Prota explicou que a sua namorada não falava, pedindo desculpas pelo comportamento esquisito dela, e Sam olhou para Yelian agora com simpatia, comentando que ela era tão bonita, mas ao mesmo tempo parecia muito fraca, frágil, o que a deixou triste. Sam também reparou que Ling Mo não parecia estar em boa forma e se ofereceu para acompanhá-los até que pudessem enfim descansar. Antes que ele respondesse, Sam voltou a insistir na ideia de beber uma breja, garantindo que seria por conta dela, e sem esperar qualquer resposta, ela começou a atrair os outros meninos que a seguiram, mesmo relutantes. Os meninos chegaram a um grande prédio onde sobreviventes estavam abrigados. Alguns, E comentou que apesar do espaço ser pequeno e precisarem organizar melhor o lugar, ao menos era limpo e parecia muito seguro. Quando bateu a porta, ela foi aberta rapidamente. Uma garota apareceu e ficou observando os recém-chegados por alguns instantes, claramente descontente por terem trazido mais duas pessoas. Yo, com um tom cansado, comentou que o dia não tinha sido um dos melhores, acrescentando que só conseguiu pegar algumas coisas no mercado da rua mais próxima. Enquanto falava, olhou em volta, insatisfeito com o número de pessoas na sala, e o lugar estava cheio, e era óbvio que todos ali estavam constantemente preocupados com como sobreviver e evitar a fome. Poucos minutos depois, Yu lembrou que precisava apresentar um novo companheiro ao grupo,
grupo e com entusiasmo anunciou que tinham convidados. Foi nesse momento que o jovem percebeu que nem sabia o nome do novo amigo e o garoto respondeu de uma forma melancólica, dizendo que ele se chamava Ling Mo, enquanto a sua companheira era Yerian. Yu então explicou aos outros que os dois tinham sido de grande ajuda mais cedo e por isso ele e Sen decidiram trazê-los para o refúgio. No entanto, um garoto deu um sorriso sarcástico e claramente desgostoso com a situação, afirmando que eles não precisavam de ajuda e nem de estranhos ali. Sen, que até então estava quieta, foi defendida por outra garota que repreendeu o cara, chamando ele de Lusing, dizendo que ele não deveria ser tão rude e destacou que o prota só queria almoçar com eles, e Lusing, no entanto, retrucou de uma forma muito fria, alegando que mal tinham comida para eles mesmo, quanto mais para outras pessoas que, bom, eram desconhecidas, eu não julgo o cara não. Yu, visivelmente irritado, interveio para defender o prota, dizendo que sem a ajuda deles talvez nem sequer tivesse conseguido voltar com vida, e apesar disso, o garoto permaneceu firme, dizendo que eles não estavam em condições de alimentar estranhos e, bom, eles precisavam da comida para eles. Yu então pediu que Sen dissesse algo para defender os novos companheiros, especialmente porque eles haviam simplesmente ajudado a luta contra os zumbis. No entanto, Sen parecia alheia à discussão, observando algo na propriedade com um olhar distante. Aparentemente, ela ainda guardava a mágoa de um comentário rude feito por alguém anterior. Em vez de se envolver, Sen apenas lançou um olhar de desprezo para os presentes, como se achasse que era perca de tempo argumentar com pessoas tão pequenas e também tão mente fechada. Ling Mo, percebendo a tensão, declarou que não tinha intenção de ser um peso para ninguém, se levantou, pronto para sair, e fez questão de destacar que não precisava da aprovação e nem ajuda de ninguém. Antes de ir, ele lançou um comentário irônico sobre como Lusing parecia corajoso, mas no fundo era apenas um homem excessivamente confiante e excêntrico. Além disso, ele fez uma referência ao fato de que trouxera consigo Yelian, que segundo Lusing seria incapaz de se virar, e só traria mais problemas. O garoto ficou claramente irritado com a resposta do prota, franzindo os lábios em desgosto, mas antes que ele pudesse reagir, o nosso herói se aproximou com uma calma impressionante e desconcertante. Ele olhou diretamente nos olhos de Lusing, que estava apavorado, e num movimento rápido e com força impressionante, levantou o cara do chão pelo pescoço, usando apenas uma única mão, rapaziada. Lusing cerrou os dentes, tentando ordenar que o prota o soltasse, mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, levou um tapa tão forte que perdeu até o fôlego. O impacto do tapa parecia reverberar no ambiente, deixando os meninos em um estado de choque. Eles observaram a cena com atenção, mas ninguém tinha coragem de interferir. O garoto, quebrando silêncio, comentou de uma forma cortante que aquilo era o que ele chamava de um tapa merecido. Afirmou que se ouvisse mais uma palavra irritante, o próximo tapa seria exatamente igual. O cara, embora tivesse intimidado, não tinha coragem de admitir a sua culpa e, em vez disso, lançou um olhar suplicante para Sen, esperando que ela resolvesse aquela situação desconcertante. Sen então pediu com toda a calma para que o prota soltasse o garoto, mas ele respondeu que só o faria depois de ouvir um pedido de desculpas, que viesse do fundo do coração. O cara tentou implorar por misericórdia, lembrando que já havia apanhado bastante, mas o prota não deu ouvidos e esperava uma desculpa genuína, e sem ouvir o que queria, deu outro tapa, dessa vez do outro lado do rosto do garoto. O impacto foi tão forte que o maluco viu estrelas, mas o seu orgulho não permitia que ele admitisse o erro e pedisse desculpas. Parece alguém que eu conheço. Mesmo assim, Sen insistiu, aconselhando ele a se desculpar, argumentando que ele era o único culpado pela situação. Foi ele que começou a falar abobrinha, né, não o prota. Relutante, o garoto balbuciou em um pedido de desculpas quase que inaudível, justificando que ele só havia agido daquela forma porque estava preocupado com todos e com a falta de comida. Mas o prota finalmente soltou o garoto, que caiu ao chão com um baque pesado e, apesar disso, parecia mais decidido do que nunca sair dali. Enquanto se preparava para ir embora, pediu que ele esperasse e pegasse algumas latas de comida, e o prota, no entanto, olhou com desprezo para o grupo. Não conseguia acreditar que aquelas pessoas estavam sentadas esperando passivamente que Sen e Liao trouxessem tudo para elas. Mantimento, comida, remédio, tudo. O povo folgado. Pessoal, parece que a minha voz acabou piorando da noite pro dia, então vou ter que falar mais calmo. Liao ainda tentou explicar que eles não eram pessoas ruins. Simon, por exemplo, vinha de uma família muito grande e rica, e o seu comportamento era reflexo disso. Apesar de tais atitudes, ele garantiu que o grupo, no geral, era amigável e gentil. O protagonista, no entanto, recusou categoricamente a ideia de ficar ali, afirmando que não queria estar na companhia de parasitas. Sen sugeriu que ele passasse a noite junto com eles, lembrando que as ruas estavam perigosas demais para vagar por aí, mas Ling Mo já estava decidido e respondeu friamente por sobre o ombro que deveria haver um outro lugar na cidade, onde ele e a sua amiga poderiam ir ficar assim sem problemas e nem incomodar alguém. Quando ele se afastava, Sen segurou sua mão, pedindo que reconsiderasse. Ela apontou que, embora ele pudesse superar os perigos, Yelian estava exausta e vulnerável e realmente estava precisando dar uma descansada. Ling Mo se virou, claramente irritado, e não entendia por que Sen estava
sendo tão insistente em relação a ele ficar ali. Parte dele se sentir desconfortável com o fato de ela o ver como alguém forte e experiente na luta contra zumbis, e antes que pudesse responder, Sam confessou que precisava da ajuda dele para que pudessem fazer algo importante, algo que ela não conseguiria fazer sozinha. Sem hesitar, Ling-Mo recusou, afirmando que não tinha a menor intenção de atender a quaisquer pedidos, e Sam, no entanto, não se deu por vencida e insistiu, argumentando que o problema era muito sério e crucial, e o Prota precisava ajudá-lo. Ela segurou firme a mão do Prota, olhando em seus olhos, e reforçou que todos ali eram sobreviventes. Ele tinha habilidades que poderiam fazer realmente a diferença, e o Prota, ainda hesitante, respondeu que ele não estava muito afim de se envolver. Declarou que não ajudaria pessoas que, na sua visão, não tinham determinação e nem força para cuidarem de si mesmas. Ainda acrescentou que se Sam quisesse alimentá-los, essa era uma escolha dela, mas que ele jamais faria o mesmo. Ela percebeu claramente que o menino estava disposto a ajudar, desde que isso não envolvesse diretamente aquele grupo. Com entusiasmo, a garota revelou que era uma estudante do ensino médio e que na época em que deixou o colégio, muitos dos seus colegas ainda estavam por lá. Em seguida, perguntou o que o Prota esperava receber em troca da sua grande ajuda, e Liao, visivelmente indignado, tentou protestar, mas o Prota respondeu de uma forma muito casual, dizendo que ele não trabalhava de graça e que todo o esforço deveria sim ser recompensado. Money, tô brincando. E eu fico profundamente desapontado e acreditava que diante de um desastre desse as pessoas se uniriam e se ajudariam mutuamente, de coração, sabe? Mas as suas expectativas foram duramente quebradas. Sam, por outro lado, manteve a calma, concordando com o Prota, afirmando que ele estava certo em ter essa postura, mas que ela já havia obtido o que queria. Ela apontou para a adaga forjada por seu primo Wang Lin, o que deixou o Prota surpreso. Ele não esperava que uma garota tão pequena e aparentemente frágil pudesse fazer algo assim. Ficou admirado ao perceber que ela tinha realmente forjado espadas e facas, achando aquilo muito mais do que incrível. Enquanto examinava a adaga, Sam comentou com uma certa tristeza sobre o primo, lembrando que havia morrido tão jovem. Ainda explicou que ela e Wang Lin aprenderam a ferraria com o avô e, embora suas próprias habilidades fossem superiores às da prima, a adaga era muito boa e também serviria como um ótimo adiantamento pelo serviço que Ling-Mo prestaria. Ela acrescentou que Elian poderia ficar com o grupo enquanto ele ajudava, mas descartou a possibilidade de deixá-la sozinha, pois nesse caso, ao voltarem, encontrariam apenas cadáveres. Sam então comentou com um sorriso irônico que, embora o Prota fosse irritante com sua arrogância, ele claramente protegia bem a sua amiga. Além disso, ela destacou que Elian era linda e adorável, algo que ele deveria valorizar mais. O nosso herói preferiu não responder, mas ele comentou que havia muitos zumbis no colégio e que provavelmente as pessoas que ficaram lá já nem sequer tinham mais vidas. Era trágico pensar nos esforços de uma garota que ainda acreditava em fazer o bem, mesmo em uma situação como aquela. Ele ficou se perguntando se Sam era simplesmente teimosa ou ela não estava entendendo muito bem a gravidade daquela situação. Apesar de suas dúvidas, Ling-Mo finalmente tomou a sua decisão. Concordou em ajudar com a condição de que pudesse usar a adaga de uma forma digna. Yuo, animado, informou ao grupo que agora tinha um aliado forte ao seu lado e pediu que todos se lembrassem dos professores e colegas que ainda poderiam estar na escola. No entanto, uma das garotas confessou assustada que tinha muito medo, já que os zumbis poderiam, mandar ele de vala. Sam, impaciente, disse com firmeza que o assunto já havia sido resolvido e que eles voltariam ao colégio para resgatar o que haviam ficado para trás. A menina, ainda envergonhada, ficou em silêncio ao perceber que Sam tinha razão. Se não tivessem protegido os meninos antes, eles não teriam conseguido nem chegar ali e provavelmente já teriam batido as botas. Por fim, Sam gritou para a garota liderar o grupo, dizendo que iriam todo mundo junto. Ling-Mo, que ouvia a conversa atentamente, não gostou do rumo que as coisas estavam tomando. Falou alto, dizendo que aquilo não fazia sentido, pois os meninos não tinham habilidade de luta e, além disso, o grupo grande apenas atrairia mais pessoas zumbis, sabe? E acreditava que a verdadeira razão para insistirem em irem juntos era o medo de ficarem sozinhos. Mas ele ainda deixou claro que não seria babá de ninguém. Ainda assim, Sam parecia decidido a seguir em frente, mesmo sem a total aprovação de Ling-Mo. Ele discordou, afirmando que os meninos poderiam cuidar de si próprios e que Ling-Mo não precisava se preocupar com a segurança deles. O Prota concordou, afinal realmente não se importavam com quantas pessoas participariam da viagem. Alguns dos garotos, no entanto, ficaram com medo e preferiram permanecer ali, já que era seguro. O menino de óculos tentou tranquilizar o grupo, dizendo que teriam armas para se proteger e não precisariam sobrecarregar Sam e os outros. Ele ainda acrescentou que logo partiriam ao amanhecer e que por hora todos deveriam descansar e dormir um pouco.
pouco. Mais tarde, Sam mencionou que ele talvez não se sentisse muito confortável em passar a noite junto com os garotos, sugerindo que ela poderia ficar no banheiro feminino. O prota pensou no assunto por alguns instantes e sabia que não podia deixar a garota sozinha, mas ele logo teve uma ideia brilhante. Concordou com a sugestão e desejou boa noite às meninas, satisfeito por poder monitorar a situação à distância graças à conexão especial que ele tinha com ela. Sam, intrigada, começou a questionar desde quando Ling Mu se tornara tão solícito e amigável, despertando até uma certa confiança nele. Sem que ela soubesse, Ling Mu estava usando um fio de conexão invisível para observar o que estava rolando ali na sala. Ele havia transferido sua consciência para o corpo de Yelan, garantindo que ela não pudesse machucar ninguém ao seu redor, mas também mantendo controle sobre as suas ações. Sam convidou Yelan para o seu quarto, comentando que só havia uma cama, então elas teriam que dividir. Enquanto isso, tentou entender por que Yelan não tirava roupa antes de se deitar, não trocava de roupa, colocava um pijaminha, e depois de refletir, sugeriu que a irmã mais nova de Yelan poderia ser muito tímida e ofereceu para ajudá-la. Mas quando tentou ajudar Yelan, a garota resistiu e segurou sua mão, impedindo o movimento. Surpresa, Sam perguntou se ela não queria ajuda, mas Yelan permaneceu firme e rígida. Enquanto isso, o prota, observando a cena, não conseguia evitar se sentir inquieto. Ele imaginava que tipo de brincadeiras elas estavam falando, mas sabia que, como estava no controle do corpo de Yelan, poderia interferir caso fosse necessário para evitar algum desastre. Ele então decidiu assumir o controle total, forçando Yelan a se curvar diante de Sam. Sam ficou extremamente assustada, confusa, pois não esperava tal atitude de alguém tão reservada quanto Yelan. Uma sensação estranha tomou conta de Sam, como se a presença de Ling Mu estivesse ali de algum jeito, mas ela não conseguia explicar por que estava sentindo isso. Tentando aliviar o clima, Sam tentou transformar a situação em uma piada, sugerindo que já era tarde e que era hora de nanar, mas foi interrompida quando sentiu Yelan segurando a sua jaqueta, e no momento seguinte puxou o cobertor com um movimento rápido, fazendo a garota gritar de surpresa. Com a voz trêmula, Sam pediu que Yelan não fizesse aquilo de novo, garantindo que ela precisava da coberta para nanar. O prota, observando tudo, pensou que aquilo servia como uma boa lição para Sam, que talvez fosse ingênua demais. Ele concluiu que não era alguém com quem ela pudesse flertar tão livremente, e as outras garotas que estavam por perto olharam para Sam, que agora estava completamente desconcertada, com expressões de espanto. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade continuava mergulhada no caos, mas dentro daquele refúgio, pelo menos por hora, o silêncio e os sonhos se instalaram de novo. Apenas a lua e as estrelas permaneciam iluminando o céu, silenciosas testemunhas da noite. Sam sussurrou para Yelan, comentando que ela era bastante sociável e que, se caso resolvesse sorrir mais, ficaria ainda mais bonita. Ling Mu ouviu essas palavras e por um instante se lembrou de como Sam inicialmente considerava ele um bastardo, alguém indigno de confiança. No entanto, quando descobriu que Yelan era muda, pareceu ter mudado sua percepção e sentiu que Sam passou a respeitá-lo por proteger alguém que era vulnerável. Esse pensamento fez o nosso protagonista refletir sobre a garota. Qualquer outra pessoa no lugar de Sam provavelmente teria pensado apenas em salvar a própria pele, mas ela não. Sam se preocupava profundamente com todos os sobreviventes, tomando para si a responsabilidade de cuidar de várias pessoas. Ninguém a obrigou a se sacrificar dessa maneira e era uma escolha feita por ela mesma, baseada na sua convicção e também no seu altruísmo. Horas se passaram e o sol começou a surgir no horizonte, trazendo um novo dia claro. Os meninos se reuniram ao redor de Yu, que distribuía comida antes da difícil jornada. Ele entregou várias garrafas de água, mencionando que, se fosse necessário, poderiam racionar ou pegar mais ao longo do caminho. Os jovens esperaram pacientemente a sua vez de receber os suprimentos, e entre eles estava um rapaz que seguia todas as instruções sem questionar, o que incomodava visivelmente aquele cara. Ele murmurou algo com desprezo, mas um amigo próximo lembrou de guardar a sua opinião para si mesmo, já que ninguém estava a fim de saber. Ainda assim, o cara cuspiu no chão, demonstrando claramente o seu desprezo por aqueles que seguiam ordens sem questionar. Curioso, Ling Mu perguntou sobre as armas disponíveis e o cara respondeu que, além da faca de Sam, a melhor arma que eles tinham era uma simples faca de cozinha. Ling Mu, percebendo que a precariedade da situação estava complicada demais, decidiu distribuir as facas que tinha consigo. Afinal, sabia também que, embora os zumbis não fossem fisicamente mais fortes do que os humanos, o perigo estava em sua imprevisibilidade e nos diferentes tipos de mortos-vivos que poderiam surgir. Ele não está se referindo ao Boomer, né? No entanto, o cara murmurou insatisfeito, argumentando que as coisas não eram tão simples assim quanto pareciam. Ele mencionou que havia muitos tipos de zumbis, cada um
um com características diferentes e únicas e potencialmente mais perigosas. Mesmo assim, o grupo continuou avançando, decididos a alcançar o local planejado antes do meio-dia. Porém, o caminho foi bloqueado por zumbis que vagavam nas proximidades e Sam tomou a dianteira, acenando com a mão e atacando um dos mortos-vivos com toda a pompa. Ao mesmo tempo em que ordenava que os outros seguissem o seu exemplo, Liao não hesitou e atacou outro zumbi com a sua faca. O prota observava as habilidades de combate do grupo com muita atenção, mas ele não podia evitar o pensamento de que ele e Elian fariam um trabalho muito mais eficiente se eles não tivessem presentes. Enquanto isso, algo sobre a garota intrigava o prota. Ela havia perdido o interesse pelas pílulas normais e agora parecia focada apenas nas cápsulas verdes. O protagonista fechou os olhos por um momento, tentando se conectar com a alma de Elian e compreender o que é que estava acontecendo dentro dela para desvendar esse mistério que tanto intrigava o garoto. Ele desejava profundamente que Elian evoluísse e sabia que para isso eles precisariam reunir mais cápsulas mutantes. Sua mente começou a traçar um plano e ele sabia que os mutantes geralmente surgiam em espaços fechados onde muitas pessoas acabavam se reunindo. Decidido, o prota planejou explorar hospitais, escolas e lojas nas proximidades, lugares que poderiam oferecer uma boa chance de encontrar as cápsulas mutantes que eles buscavam. Sem perder tempo, ele agarrou a mão de Elian e a puxou, guiando ela até um local que ele tinha em mente. No entanto, enquanto avançavam, o inesperado aconteceu. A garra de um morto-vivo atravessou o vidro de uma janela próxima, tentando agarrá-lo. O barulho do vidro se quebrando ecoou pelo ambiente e o prota percebeu que não tinha tempo a perder. Os meninos que acompanhavam eles observaram a cena horrorizados enquanto o vidro, antes intacto, se transformava em um buraco imenso e ameaçador. Sem hesitar, o nosso herói acelerou, saltando com toda a pompa das suas pernas e mirou diretamente no buraco do vidro, mergulhando em direção ao perigo com precisão e muita determinação. Dentro do fogo formava-se uma sensação de determinação mesmo diante de uma cena tão perturbadora. Ele viu a imagem de um homem sendo cruelmente devorado por um morto-vivo sanguinário e o prota, com a frieza e habilidade, usou a sua capacidade especial para controlar o zumbi, fazendo a criatura se virar. Ele se concentrou intensamente, sabendo que ele precisava agir com toda a rapidez e precisão, e sem hesitar correu na direção do objetivo. As preciosas pílulas, sabia que elas precisavam ser obtidas a qualquer custo. Enquanto isso, Sam observava a cena ao redor, claramente sem compreender o que o prota estava tentando fazer. A sua confusão era evidente, assim como a repulsa no rosto dos outros meninos que olhavam com desgosto enquanto Ling Mu, sem hesitar, se aprofundava no cérebro do zumbi em busca do que ele precisava, aquela pílula verde que ele tanto estava querendo. Com um tom frio e direto, Ling Mu declarou que a vítima daquela criatura já estava morta, deixando claro que não havia mais nada a ser feito por ela. Depois de sair da sala, ele ficou ao lado, esperando que os outros processassem a situação e superassem o choque. Sam, porém, estava profundamente abalada sem dizer nenhuma palavra, e manteve o olhar fixo em um ponto no chão sem reagir. Uma garota loira, ainda tremendo de medo, perguntou com uma voz vacilante o que deveriam fazer a seguir. Ela temia ser a próxima vítima e não queria enfrentar aquele destino. No entanto, Sam permaneceu em silêncio, visivelmente lutando para tentar se recompor, sabe? E após alguns momentos de reflexão, Sam finalmente tomou a palavra, afirmando com decisão que eles precisavam continuar a seguir em frente. Ling Mu, observando, reconheceu que, apesar de achar Sam ingênua e até tola em muitas situações, demonstrava rapidez de raciocínio e determinação nos momentos mais críticos. Ainda assim, não conseguia deixar de olhá-la com muito desdém, como se a sua atitude decidida não fosse suficiente para impressioná-la. Com isso, o prota chamou e Elian segurou a mão dela e junto eles começaram a caminhar na direção da escola. Lan, que observava tudo com raiva, não escondia sua insatisfação e claramente não gostava de ver Sam no comando da situação. Wang Shen, seu amigo de óculos, tentou convencê-lo de que eles precisavam seguir os outros, caso contrário, poderiam ficar para trás e se perder. Mas Lan não estava se importando, ele não queria continuar naquela companhia e de uma forma teimosa ficou parado, enquanto os outros começavam a se afastar. Wang Shen, visivelmente preocupado, olhou ao redor percebendo que o grupo já estava longe, desaparecendo até mesmo da vista deles. Ele expressou seu receio de que sozinho seria muito mais difícil de sobreviver e Lan, por outro lado, pensava que Ling Mu era um sujeito duro e cruel, e que provavelmente influenciaria Sam a agir da mesma forma. Apesar disso, ele ainda acreditava que seguir o grupo não mudaria nada, já que ele não estava disposto a obedecer Sam. Além disso, ainda nutria um ódio profundo pelo prota que havia batido nele antes na frente de todo mundo, deixando o cara muito humilhado. Wang Shen tentou acalmar o seu brother, sugerindo que talvez com menos pessoas no grupo eles tivessem mais vantagens, como mais suprimentos para dividir. Ele também insinuou que sabia que Lan realmente sentia por Sam, aconselhando ele a parar de resistir e tentar agradá-la, sabe? Mostrar o sentimento. E o cara, irritado, respondeu com muito desgosto,
dizendo que Ling Mu era arrogante e cruel, alguém completamente nojento, mas Wang Chen rebateu, observando que Lan parecia estar deixando seus sentimentos e orgulho pessoal atrapalharem o julgamento em relação ao prota. Enquanto isso, o ambiente ao redor tornava-se cada vez mais sombrio. Zumbis inquietos vagavam por todos os lados, e Sen olhava para eles com um olhar atento, avaliando a situação, e sabia que precisavam encontrar uma forma de distraí-los, diminuindo até a resistência e permitindo que passassem sem chamar atenção. Os meninos trocaram olhares, mas ninguém nem se ofereceu para se arriscar como se fosse uma isca. Sen então sugeriu que pudessem atrair os zumbis, que talvez isso ajudaria, pedindo que Ling Mu levasse os outros meninos para longe enquanto fazia isso. O prota, porém, recusou a ideia, dizendo que cuidaria da distração sozinho, e a sua voz era firme, sem deixar nenhum espaço para uma discussão ou rebate. Ele garantiria que os mortos-vivos fossem atraídos para longe, permitindo que o grupo passasse despercebido e seguisse o seu caminho com segurança e toda a pompa. O protagonista ainda sugeriu que os outros encontrassem um lugar seguro para se esconderem, explicando que assim que os zumbis começassem a persegui-lo, ele passaria por eles, abrindo caminho. Sam fixou os olhos nele, claramente preocupada, pois a ideia parecia extremamente arriscada e perigosa. Nesse momento, Ling Mu sentiu uma mão firme pousar no seu ombro, e ao se virar, viu Liu Yu, que disse que admirava sua coragem, agradecendo em nome de todo o grupo. Apesar das palavras de Liu, o prota não sentia que estava fazendo algo especial e não queria ficar preso ao grupo desempenhando o papel de protetor ou salvador. Além disso, ele sabia que se ele realmente conseguisse distrair os zumbis, as chances de retornar seriam mínimas, o que poderia comprometer o plano. Wang Chen tentou iniciar a conversa com Sam, mas ela o interrompeu antes mesmo que ele terminasse. Sam falou com toda firmeza, dizendo que o grupo precisava encontrar um lugar para se esconder. E antes do prota sair, ela desejou boa sorte, pedindo que ele tivesse cuidado. Ling Mu respondeu que não demoraria muito e que tinha apenas 5 minutos. Sam ficou intrigada sem entender o que é que ele estava querendo dizer, e ele explicou que este era o tempo que o grupo teria para se abrigar antes que a festa dos zumbis finalmente desse início. Com isso, o prota foi até a porta acompanhado por Ye Lian e decidiram que era hora de agir. Lentamente, ele abriu a porta, revelando diversas silhuetas sombrias que estavam do lado de fora. Eram zumbis, criaturas grotescas e sedentas por sangue. O prota usou sua habilidade para controlar os zumbis e em poucos segundos eles já se comportavam como criaturas obedientes, incapazes de sequer feri-lo. No entanto, ele sabia que já estava no limite da sua energia e junto com Ye Lian, ele só conseguia manter o controle de pelo menos 3 zumbis normais, o que por enquanto era o suficiente para pelo menos seguir adiante. Para garantir a segurança do grupo, Ling Mu deu aos outros um celular modificado que ele usava para manipular o comportamento dos zumbis, explicando que ajustando o som ao máximo poderiam atrair os zumbis para longe e evitar qualquer perigo imediato. Com um olhar decidido, o prota abriu a porta e encarou os zumbis, que agora seguiam ele como se fossem cãezinhos obedientes. Ele iniciou uma contagem regressiva, começando pelo número 3. Os zumbis começaram a correr em direção ao som, e no número 2, o prota ativou uma música no celular, e no 1, o plano funcionou exatamente como era esperado. Os zumbis se concentraram na melodia e começaram a persegui-la. Enquanto os zumbis corriam rapidamente em direção ao som, outros zumbis vagavam pela periferia da cidade, destruindo casas e carros no caminho. Parecendo um zumbi de tsunami, tá ligado? A música alegre tocando no celular do prota parecia um convite irresistível para as criaturas, que avançavam sem sequer perceber nada ao seu redor. Cada segundo, mais zumbis estavam se juntando à multidão daqueles zumbis, aumentando todo o caos. Enquanto isso, o grupo permanecia ali, abrigado, ouvindo atento todos os sons que vinham diretamente da rua. Sam, tensa, percebeu o toque do celular do prota e ficou surpresa com o tamanho da multidão que ele havia conseguido atrair. Ela se aproximou da janela, observando a cena com um misto de nervosismo e admiração, e em sua mente ecoavam as palavras de Ling Mu, que havia insistido que eles precisavam se esconder antes de tudo simplesmente der início. Os zumbis começavam a persegui-lo e Sam não pensou nem 2 vezes antes de gritar para os outros meninos da sala. Ela pediu que ajudassem o prota e, apesar do medo evidente, os caras desceram correndo as escadas, ciente de que ele poderia estar em perigo e precisavam da ajuda dele. Sam, por sua vez, fixou os olhos no grande prédio do hospital, pensando que provavelmente o prota e a sua namorada já estivessem lá dentro. Enquanto isso, os zumbis forçavam passagem pelas janelas quebradas do edifício e os sons de vidros estilhaçados e os gritos das criaturas ecoavam pelos lugares. Liu Yu, ao olhar para trás, percebeu que Sam não estava mais no seu lado e gritou por ela preocupada, mas a garota permanecia imóvel, como se tivesse presa a uma visão assustadora do protagonista simplesmente batendo as botas. De repente, o som de passos rápidos e respirações ofegantes rompeu o silêncio, trazendo Sam de volta à realidade. Era o prota e a sua namorada correndo na direção deles, e nesse exato momento, um dos zumbis começou a cair pelas janelas do 4º andar do hospital, mas a multidão de mortos-vivos parecia mais alheia ao que acontecia. As criaturas continuaram arrombando portas e janelas, mas logo perceberam que haviam sido enganadas. Os seus olhares sedentos de sangue se voltaram para o único rapaz que por algum motivo agora estava na rua, e era Ling Mu. Ele se virou ciente de que aquilo poderia
acontecer e os mortos haviam notado sua presença e o perseguiam com uma intensidade até que assustadora. As criaturas começaram a correr atrás dele com uma velocidade para lá de incomum, obrigando o grupo a procurar abrigo rapidamente. Enquanto corriam, Sam gritou perguntando o que eles fariam em seguida e o Prota respondeu com firmeza que precisavam encontrar um lugar seguro de imediato, pois as meninas não teriam chance contra os zumbis em um campo aberto. Enquanto procuravam um abrigo, o Prota avistou um lugar próximo que poderia servir e chamou as garotas e correu na frente. Liu Yu, observando a cena, não conseguiu esconder o seu espanto e a estratégia do Prota era muito arriscada, mas parecia pelo menos funcionar por enquanto. Os zumbis, entretanto, não desistiam e tentaram entrar no lugar e começaram a bater no vidro da janela, criando um clima ainda mais tenso e amedrontador. Ling Mo percebeu que Elian parecia disposta a lutar, mas sabia que não era o momento certo. Com os mortos-vivos cada vez mais perto, era necessário agir rapidamente. Liu Yu se preparou, segurando firme uma faca, enquanto o Prota gritava instruções, pedindo aos meninos que enfrentassem os zumbis um a um. Sam, determinada, empunhou seu sabre e começou a eliminar as criaturas com golpes precisos e sem nenhuma hesitação. No entanto, o restante do grupo estava paralisado de medo, mas suas mãos tremiam e os seus movimentos agora estavam limitados pelo pavor que dominava os seus corpos. Eles olhavam para os mortos-vivos com um terror que os impedia de reagir e um dos garotos acabou cochichando, quase sem esperança o que deveriam fazer a seguir. Para eles, parecia que somente um milagre poderia salvá-los. Mas o milagre não veio e, em vez disso, um som assustador de saltos ecoou do último andar. As meninas se viraram e o medo estava estampado em seus rostos. A cena era pior do que qualquer filme de terror, pois estava acontecendo diante de seus olhos de uma forma muito real. Os zumbis começaram a descer as escadas e os seus movimentos desajeitados, mas determinados, guiando eles diretamente na direção do grupo. O medo tomou conta de todo mundo e o coração dos meninos batia aceleradíssimo. Mas agora era tarde demais para fugir. Os mortos-vivos, com seus olhos vazios e aterrorizantes, avançavam cada vez mais perto, reduzindo a chance de sobrevivência para quase nada. O corpo caiu no chão com um baque pesado e era um amigo de Wang Shen que, para o horror de todo mundo, parecia também ter sido infectado e agora representava um perigo iminente. O garoto gritou pedindo por ajuda, mas todos os seus esforços para se salvar foram em vão. Enquanto isso, os zumbis continuavam a avançar em direção às crianças que pareciam paralisadas de medo, mesmo com as meninas tentando se defender e não conseguiam esconder o pavor que sentiam. Um dos zumbis, uma criatura assustadora e feroz, avançou em direção a uma garota indefesa. Tudo indicava que não havia escapatória para ela, mas então algo inesperado aconteceu. Com um movimento frágil e certeiro de uma faca de cozinha, a criatura foi neutralizada. E ele, agindo com uma coragem surpreendente, atacou os zumbis próximos sem hesitar, protegendo a garota aterrorizada. A menina que foi salva ficou literalmente sem nenhuma palavra, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Senna observou a cena, surpresa com as habilidades de Elian, que antes parecia tão frágil e distante. O Prota, por outro lado, exibia um sorriso de orgulho e estava claramente satisfeito ao ver a sua amada se destacando mesmo em meio ao caos. A garota era habilidosa. Enquanto isso, a batalha contra os zumbis já durava algum tempo e Ling Mo, com a sua adaga em mãos, eliminava habilmente qualquer criatura que cruzasse o seu caminho. No entanto, algo começou a mudar e o Prota sentiu o cansaço se aproximando e a sua capacidade de controlar a situação parecia escapar das suas mãos. O esforço de controlar Elian também o esgotava e ele percebeu que precisava de um momento para respirar. Gritou para os outros diminuírem o ritmo e se moverem um pouco para os lados, tentando reorganizar a formação. Mesmo assim, ele continuou lutando ao lado de Liu Yu, que também balançava sua arma com todo o desespero, derrubando zumbis em sequência. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou pelo prédio, deixando todo mundo paralisado, e o cara entrou em pânico, perguntando o que poderia ser aquilo que estava guardando eles ainda. Ling Mo com firmeza gritou para o grupo se concentrar e cuidar de si próprio, e perfurou o peito de um zumbi que avançava contra ele. Então ordenou que Elian lidasse com 2 zumbis próximos, mas de uma forma controlada e bem mais precisa, sabe? Para evitar qualquer tipo de desgaste. E Elian, com um olhar decidido, atacou as 2 criaturas com golpes devastadores, derrubando-as no chão, onde permaneceram imóveis. Os mortos-vivos não poderiam mais machucar ninguém e Liu Yu respirou fundo, sentindo como se aquela batalha não tivesse fim, enquanto a sensação de morte iminente pairava sobre todos. Nesse momento, Sam percebeu que 2 dos meninos estavam desaparecidos e não tinham sido vistos durante a luta e haviam subido as escadas para o andar superior. Preocupada, pediu que Liu Yu fosse até lá para verificar a situação. No entanto, Ling Mo, já cético, disse com tristeza que isso não era mais necessário, se agachou longe dos outros, afirmando que aqueles 2 provavelmente haviam batido a bota há muito tempo. Com a voz sombria, acrescentou que se os garotos tivessem ficado sozinhos, não teriam nenhuma chance contra os zumbis. De repente, um grito agudo e desesperado ecoou do último andar e era impossível ignorar. O som cortante era tão terrível que os meninos taparam o ouvido tentando se proteger do impacto emocional, e Sam, profundamente abalada, ficou consumida pela culpa. Sentia que havia falhado em salvar 4 membros do seu grupo
grupo, e nesse momento de desespero sentiu a mão firme em seu ombro, ouvindo uma voz familiar dizendo que nada daquilo era culpa dela. Ling Mu, determinada a não desperdiçar mais tempo, pegou a mão de Elian e começou a guiá-la em direção à saída. Ele sabia que não havia mais motivos para permanecer naquele lugar, e Senna, observando eles partir, refletiu sobre a força da sua irmã e como, apesar de tudo, não tinha dúvidas da habilidade de Ling Mu. Enquanto isso, um conflito começou a surgir entre os meninos do grupo. Um deles estava visivelmente alterado e tentou apontar a sua arma para outro, decidido a matá-lo. Senna agiu rapidamente, arrancando a arma de suas mãos e deixando-a cair no chão com um som alto. Liu Yu, tentando intervir, deu um tapa no garoto descontrolado, tentando fazer ele recuperar os seus. Ling Mu observava a briga com expressão de desgosto, mas permaneceu em silêncio. Ele parecia ter suspeitas ruins sobre Wang Shen, mas escolheu não verbalizá-las. Em sua mente, Wang Shen escondia algo sombrio, uma essência gananciosa e cruel, e Liu Yu tentou argumentar com o garoto perturbado, lembrando ele de que armas não deveriam ser usadas contra pessoas. Apesar da tensão, Ling Mu sabia que esse grupo, com as suas inseguranças e todos os seus medos, estava literalmente muito longe de ser confiável. Para amenizar a situação, o menino comentou que o amigo provavelmente havia ficado nervoso e que não guardava rancor pela explosão emocional. Sam, percebendo que a discussão já tinha ido longe demais, afirmou que era hora de seguir em frente, e o prota, no entanto, lançou um olhar penetrante para Wang Shen, como se tentasse decifrar algo que estava escondido. Wang Shen, percebendo, perguntou com um sorriso por que ele estava sendo encarado daquela maneira, mas o prota nem sequer respondeu, preferindo manter os seus pensamentos em segredo. Em vez disso, ele abriu a porta e pediu aos meninos que se apressassem, dizendo que precisavam sair daquele lugar imediatamente. Depois de algum tempo, o grupo chegou a um calabouço onde ficava o supermercado Liam. Ao entrarem, eles se depararam com uma cena terrível. Zumbis estavam devorando corpos inocentes, espalhando um ar de desespero pelo lugar. A visão era sombria, e um enorme zumbi assustador rugiu com um som tão poderoso que ecoou por todo o espaço. O monstro gritou de dor quando foi atacado inesperadamente e não parecia acreditar que uma pessoa frágil ousaria enfrentá-lo. A sala ainda carregava marcas de um desastre recente. Os meninos desceram ao calabouço com cautela, cada passo era calculado, pois ninguém ali estava sabendo exatamente o que é que estava aguardando por eles. Liu Yu murmurou que parecia não haver mais ninguém ali, sugerindo que poderiam tentar avançar, e Sam concordou, mas alertou que seria prudente que alguém o acompanhasse. Ela pediu aos dois garotos que fossem com ela, enquanto o restante do grupo deveria explorar o lugar e procurar algo que fosse útil. Após a busca, todos se reuniram na entrada, e Sam parecia ter se recuperado mentalmente das batalhas anteriores. Sua capacidade de pensar com clareza e se lembrar de detalhes importantes tinha melhorado significativamente, o que era até um bom sinal. Porém, essa nova acuidade também a deixava desconfortável, como se algo tivesse errado. O prota percebeu que Elian estava tensa e cautelosa desde que entraram no supermercado, algo que ele sabia que não era um bom presságio. Parecia que algo ali chamara a atenção da garota, ou talvez ele estivesse com sede. O prota olhou ao redor, tentando identificar o que havia perturbado a sua amada, e enquanto isso, um grito ensurdecedor ecoou pelo prédio, fazendo as paredes vibrarem e o som se espalhar por todos os lados. Ling Mu sentiu um aperto no peito e entendeu que algo terrível estava prestes a acontecer, e sem demora decidiu que precisavam avançar. Pouco depois, o grupo avistou um enorme zumbi mutante devorando com avidez uma pessoa que, apesar de ferida, ainda estava viva e estava tentando lutar para escapar, tadinha. A visão era horrorosa e o homem gritava por socorro, implorando para ser salvo daquela armadilha mortal. O zumbi, percebendo a presença do grupo, ergueu a cabeça e fixou seu olhar na pessoa da sala. O monstro rosnou e a sua fúria era evidente. Liu Yu tremeu visivelmente, tentando enfrentar uma situação tão intensa. Quando o zumbi rugiu de novo, Liu Yu cedeu ao pânico e começou a correr, tentando se afastar o mais rápido possível. Ling Mu, por outro lado, não hesitou e, junto com a sua amada, avançou para resgatar o homem preso e impedi-lo de se tornar a próxima refeição do zumbi. No entanto, essa não era criatura comum, era um zumbi mutante, possuidor de uma força e resistência descomunal. Era fora do comum a potência daquele zumbi. Ling Mu chamou pela sua garota, pedindo que ela o ajudasse a enfrentar o monstro, e sem hesitar, Elian avançou ao lado dele em direção ao enorme zumbi. O prota sabia que essa batalha exigia tudo o que eles tinham e decidiu que o mutante precisava ser destruído a qualquer custo para que pudesse extrair a sua cápsula verde, algo que era essencial para sua amada. Enquanto o homem continuava a gritar desesperadamente por ajuda, o monstro o alcançou com um movimento ágil, empurrando ele com uma pata gigantesca. O impacto jogou o homem contra a parede, deixando ele inconsciente por um momento, e o prota observava tudo com um olhar muito analítico, tentando avaliar a situação. Antes que pudesse agir, outros zumbis começaram a aparecer, destruindo paredes, levantando nuvens de poeira por todo o ambiente. Ele rapidamente percebeu que o mutante era muito mais forte do que qualquer outro inimigo que ele já havia enfrentado em toda a sua vida.